Bom dia, bom dia, bom dia, meu povo, nesse dia de domingo, que aqui em Natal tá fazendo um pouquinho de calor, mas o céu tá lindo, né? Tudo que o nosso Senhor faz é maravilhoso. E hoje eu pedi uma palavra ao Senhor para que pudéssemos trazer um pouco mais de esclarecimento, fazer um devocional com vocês. E estamos aqui, e a palavra hoje que o Senhor nos deu foi 1 Coríntios, capítulo 8, em que Paulo nos fala acerca de alimentos oferecidos a ídolos, e que eu poderia trazer como um título para o nosso devocional de hoje, para a nossa aplicação no nosso dia a dia, na verdade, a responsabilidade do cristão quanto os seus atos e o reflexo deles na vida dos nossos irmãos. Eu gostaria de iniciar hoje o nosso devocional com uma oração, pedindo a direção ao Senhor, ao Espírito Santo, afinal de contas é Ele quem nos direciona. Então vamos fazer todos juntos um Pai Nosso e pedir a proteção e o direcionamento de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado, Senhor, seja o teu santo e sagrado nome. Venha a nós, Pai, o teu reino, e seja feita, Senhor, a tua santa e soberana vontade nas nossas vidas, assim na terra como nos céus. O pão nosso, Senhor, de cada dia dá-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas falhas e dívidas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes, Senhor, à mercê das tentações, mas livra-nos de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém, Jesus. Meu Deus e meu Pai, amado Mestre Jesus, Divino Espírito Santo de Deus, Senhor, que as palavras ditas neste momento de devocional, de aprendizado da tua santa palavra, venham através do Espírito Santo, Senhor, para nos guiar, nos orientar, nos trazer discernimento acerca das Escrituras, dos teus bons e santos ensinamentos, para que possamos, Pai, como diz a palavra, ter os nossos pés e os nossos passos iluminados, para que o Senhor nos guie, para que assim possamos caminhar no sentido e na direção de Jesus, refletindo ao Senhor na terra, pois assim foi dito, porque fomos chamados para sermos sal na terra e luz do mundo, refletindo a nosso Senhor Jesus. Louvado seja, Pai, teu santo nome nos céus e na terra, louvado seja, Mestre Jesus. Amém, Senhor. Então, meus irmãos, no dia de hoje, o nosso Pai quer conversar um pouco conosco com a palavra de Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 8, e eu vou fazer uma breve leitura aqui com vocês. No que se refere aos alimentos sacrificados aos ídolos, reconheço, como dizeis, que todos nós temos pleno conhecimento. Porém, esse tipo de conhecimento produz orgulho, mas o amor nos faz crescer na fé. A pessoa que imagina conhecer alguma coisa ainda não tem a sabedoria que necessita. Todavia, quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. Portanto, no que se refere à comida sacrificada a ídolos, temos pleno conhecimento de que o ídolo não tem o menor significado no mundo, que só existe um Deus. Pois, ainda que haja os chamados deuses, quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses e senhores, para nós, contudo, há um único Deus, o Pai, de quem tudo procede, para quem vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por intermédio de quem tudo o que há veio a existir e por meio de quem também vivemos. No entanto, nem todos conhecem essa verdade. Alguns, ainda acostumados com os ídolos, comem esse alimento como se fosse um sacrifício idólatra, e como a consciência deles é frágil, deixam-se contaminar. Ora, não são os alimentos que nos fazem aceitáveis diante de Deus. Não nos tornaremos piores se não comermos, nem melhores se comermos. Contudo, tendes cuidado para que o exercício da vossa liberdade não se torne um motivo de tropeço para os fracos.
Porquanto, se alguém que tem a consciência fragilizada vir a ti, que tens este conhecimento, comendo à mesa no templo de ídolos, não será induzido a se alimentar do que foi oferecido em sacrifício a ídolos? E assim, esse teu irmão mais fraco, por quem Cristo também morreu, é destruído pelo teu conhecimento. Portanto, quando pecas contra teus irmãos dessa maneira, ferindo a consciência deles, a consciência fraca deles, pecas contra Cristo. Concluindo, se o alimento que eu como induz meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne, a fim de que não seja eu a causa do pecado dele. Meus irmãos, Paulo, nessa palavra, nessa epístola, ele estava tratando com os coríntios, com a igreja de Coríntios, acerca de uma problemática. A igreja de Coríntios vivia um momento em que havia muitas festas de idolatria pagã, onde se havia ofertas de alimentos, de culto a ídolos, e os cristãos não se sentiam confortáveis em participar daquelas festas, pelo menos não todos. Outros, de outra maneira, pressionados por seus familiares, pelos seus amigos, estavam na dúvida se poderiam ir, porque eles alegavam que eles tinham o pleno conhecimento de que só havia um Deus, que aqueles alimentos ofertados, na verdade, nada significava, porque não se pode ofertar coisa alguma ao que não existe. E Paulo estava argumentando com eles que a conduta deles, por mais que eles tivessem o conhecimento de que aquelas oferendas de fato não significavam nada, aqueles que ainda estavam fracos na fé, aqueles que eram ex-idólatras, poderiam se ver induzidos a participarem daquelas festas, uma vez que os crentes mais fortes, por assim dizer, também estavam indo, e aí quando eles participassem daquele ambiente, eles teriam reavivados em si os antigos hábitos, as antigas crenças, e ali eles cairiam na fé, voltando a idolatrar aquilo que eles haviam já abandonado. E Paulo, nessa palavra, nos está exortando a que possamos renunciar às nossas vontades, eventualmente aos nossos direitos, aquilo que consideramos ser a nossa liberdade, porque assim como ele fala lá em Coríntios 10, nem tudo me é lícito, mas nem tudo me é edificante. Ou seja, eu posso fazer tudo, mas nem tudo me convém. E é importante que tenhamos muito bem assentado nos nossos corações a palavra do Senhor, porque, de início, o que é um ídolo? Trazendo a palavra para o nosso dia de hoje, o que é um ídolo? Um ídolo pode ser muitas coisas, mas, em resumo, é aquilo que verdadeiramente é importante na tua vida, aquilo que guia os teus passos, aquilo que te move. O que te move é o quê? É o desejo do ter? É o poder? É o ser grande para o mundo? É o desejo de ser rico? É o desejo de ser famoso? Isso é o que te move? Isso é o que te movimenta? Essa é a tua... é o que estimula, o que te estimula no teu dia a dia? Então, eventualmente, isso é um ídolo na tua vida. Se os preceitos de Deus não são para você fortes o bastante para te fazer renunciar àquilo que a tua carne deseja, aquilo que são os teus desejos íntimos, então o teu desejo, a tua vontade se tornou um ídolo para você. E o mundo possui muitos ídolos: família, trabalho, dinheiro, fama, likes, né? O ser famosinho, blogueirinho de YouTube, de Instagram, o reconhecimento mundano,
a necessidade de ganharmos o mundo, de sermos bem-sucedidos. Quantos não se perdem na caminhada por se deixarem levar, por não terem forças para resistir aos apelos da carne, aos apelos do mundo, à ilusão do mundo. E conforme suas crenças, né, conforme as nossas crenças, cada um de nós vai estar ofertando alguma coisa. Não ofertamos só alimentos. Aquele que idolatra o próprio trabalho, a necessidade de ser rico, por exemplo, de ter, de ser grande, vai estar sacrificando a própria saúde e vai estar servindo, por exemplo, ao Deus ganância. Aquele que se deixa levar pelos desejos carnais, onde a sensualidade o domina, onde ele quer ser belo e se deixa guiar pela vaidade, o seu Deus se chama promiscuidade. Aquele que se deixa levar pela necessidade de estar sempre certo, de fazer sua própria justiça. Sabe aquelas pessoas que não levam desaforo para casa? Aquelas pessoas que querem estar certas a todo custo e ali sacrificam a própria paz e a mansuetude que Jesus nos exortou a termos? A ira, a arrogância são os seus deuses. E precisamos fazer muita atenção, né, na forma como estamos procedendo, porque Jesus, ele nos chamou para sermos o sal do mundo. Jesus, ele disse que nós éramos e que nós somos luz do mundo. Nós devemos espelhar a Cristo. E o que é que nós estamos espelhando? Será que estamos vivendo verdadeiramente os preceitos ensinados por nosso Senhor? Será que não estamos incorrendo no erro dos fariseus, que apenas falavam, mas não viviam o que pregavam? E isso tem uma gravidade muito grande, porque de acordo com o que vivermos, estaremos induzindo os nossos irmãos a um erro, a um pecado, induzindo eles à queda, nos tornaremos pedra de tropeço para os nossos irmãos. Aquele que conhece a Jesus, ele reflete amor, ele reflete compaixão, misericórdia, ele reflete renúncia, ele reflete mansuetude, ele reflete humildade, ele reflete paciência, tolerância. Sayonara, como é que eu deixo de refletir essas coisas? Como é que eu posso estar errando na minha caminhada através dos meus atos, das minhas ações e das minhas omissões? Vocês querem ver como é muito fácil a gente errar? Jesus nos diz para que busquemos riquezas nos céus e não juntemos tesouros na terra. Mas eis que muitos pastores pregam, por exemplo, a teologia da abundância, onde você deve buscar apenas a abundância material, quando na verdade o Cristo nos prometeu a abundância espiritual. E eu tenho certeza que todos nós vemos em algum momento tantas e tantas igrejas que pregam simplesmente e somente o ter. Faça a sua oferta, faça o seu propósito, e Deus lhe dará em dobro, em triplo, em cêntuplo. Não é assim? Por que o pastor não prega a renúncia? Por que o pastor não está pregando a mansuetude? Por que o pastor não está pregando o arrependimento? Por que o pastor não está pregando a perseverança dos santos? Porque a perseverança dos santos reflete e remete também no bem sofrer, no aceitar o bom
e o mal que provém do Senhor, que o Senhor permite, assim como disse Jó. Nós erramos e nos tornamos pedra de tropeço para os nossos irmãos. Por exemplo, quando a irmã, isso se aplica também ao irmão, erra nas suas vestimentas, induzindo seu próximo a incorrer, por exemplo, no crime de adultério, no pecado do adultério, porque Jesus nos ensinou lá no Sermão da Montanha, em Mateus 5, que adulterar não é só ir para a cama com alguém com quem você não é casado. Quando você olha para uma mulher ou para um homem, e ali você alimenta pensamentos e sentimentos de desejo, os quais você não resiste nem repreende, você não chegou a ir para a cama com ele, mas você adulterou. Mas digamos que você não tenha tido nenhum pensamento. Você é uma mulher casada, você é um homem muito bem casado, mas no seu comportamento, nas suas vestimentas, no seu modo de agir, por não haver uma vigilância, você fez com que um outro olhasse para você com desejo. Você se tornou pedra de tropeço para o teu irmão. É, por exemplo, o gostar de Muay Thai e ver essa atividade apenas como uma prática esportiva e não aceitar o direcionamento do Espírito Santo e tentar argumentar, Senhor, mas eu não vou matar ninguém. Eu não tenho desejo de sair agredindo a ninguém. Mas você não está aprendendo mansuetude com Jesus? Não é isso que você está aprendendo com Cristo? Não é isso que você tem que refletir? Como é que você quer refletir a mansuetude do Cristo e a confiança plena na proteção do Senhor, se você está se envolvendo numa atividade que tem um espírito eminentemente agressivo e de agressividade, que estimula em você a agressividade? Será que aquele que não te conhece, ao ver você, cristão, fervoroso, numa atividade eminentemente agressiva, não vai questionar, não vai eventualmente achar que ali está tudo bem, quando naquela atividade, naquela prática, o teu espírito está sendo estimulado na agressividade? Gente, isso aconteceu comigo, tá? Antes de eu me converter, eu gostava muito de Muay Thai, eu gostava dessas atividades mais ativas. Eu não gostava, e realmente eu não gosto até hoje, de musculação, então para mim era uma diversão. Eu não levava aquilo a sério no sentido de querer agredir o meu próximo. Mas, sim, naquele tempo eu pensava o seguinte: se alguém me agredir, eu vou saber me defender. É algo útil. Então, quando eu me converti, eu passei a pensar, não, mas é divertido. Na época em que eu estava ali no Muay Thai, no Kung Fu, que eu amava Kung Fu, eu tinha uma melhor disposição mental, eu tinha mais concentração, eu tinha mais agilidade, eu tinha um melhor equilíbrio físico e emocional. Tudo isso é trabalhado nessas atividades físicas. Senhor, eu não estou querendo matar ninguém. Eu só quero trabalhar a minha mente, desopilar, brincar. Tanto é que eu não uso nem força nos meus golpes, eu não faço questão de aprender os golpes ali. E aí o Espírito Santo passou a semana inteira me incomodando e eu debatendo com o Espírito Santo, porque nessa hora parece que nós somos bipolares, né? Ou loucos, porque você começa a discutir na sua cabeça, você está discutindo com quem? Você está discutindo com o Espírito Santo. E tantas vezes quando a gente pergunta como é que a gente sabe que é a voz do Senhor na nossa cabeça, é simples. O Senhor está tentando, tem uma vozinha na sua cabeça, tentando te guiar nos preceitos de Cristo, e você está ali debatendo com Ele, tentando jogar a sua argumentação para fazer a tua vontade, você está debatendo com o Espírito Santo, você está errado, e claro, sempre o Espírito Santo está certo. E precisou que em sonho o Senhor Jesus, né, se revelasse e viesse me questionar aquilo que eu não estava aceitando. Minha filha, o que é que você está querendo aprender? Você não está aprendendo comigo a mansuetude?
Como é que você está querendo se envolver numa atividade que estimula o espírito de agressividade em você? Percebem como é que a gente pode se tornar pedra de tropeço para os nossos irmãos? Porque eu tinha toda uma argumentação montada. Não, Senhor, mas o Senhor conhece do meu coração, o Senhor sabe das minhas vontades, o Senhor sabe que eu não vou sair batendo ninguém, nem matando ninguém, é só uma diversão para mim. E o Espírito Santo, minha filha, e aquelas pessoas que veem o teu proceder? Como é que você quer ser exemplo para elas? Inclusive, naquela época, o Senhor me deu exatamente essa palavra para reflexão, tá? Para ver o quanto é importante avaliarmos o nosso proceder. Gente, quando somos pais ou quando cuidamos de criança, não temos todo um cuidado acerca de alinhar bem aquilo que falamos, aquilo que ensinamos com o nosso proceder, para que sejamos exemplo para aquelas crianças? Meus irmãos, os neófitos na fé, aqueles que foram recém-convertidos, ou os nossos irmãos que chamamos mundanos ou profanos, aqueles que não têm o conhecimento da palavra, que ainda não estão firmes na fé, na presença do Senhor e no discernimento do Espírito Santo, eles vão se guiar pelo nosso proceder. Antes que abramos as nossas bocas, a primeira coisa que vai chegar é o nosso proceder. Tem um missionário Max, que eu ouvi ele falar uma vez, algo que me impactou muito. Se você não pudesse falar, será que Cristo seria expresso em você? Estaria refletido em você? Se você estivesse num lugar que você não pudesse falar do amor de Jesus, que você não pudesse apresentar Jesus através de palavras, será que os seus atos apresentariam o Cristo? Aleluia, Pai. Será que os seus atos refletiriam a Jesus? O seu amor, o seu zelo, o seu cuidado? Jesus, ele foi coerente em tudo. Por isso ele é o nosso maior espelho. Jesus, ele viveu exatamente aquilo que ele pregava, sem se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Estamos fazendo o mesmo? Será que através dos nossos atos, das nossas palavras, estamos refletindo ao Cristo e ajudando os nossos irmãos, fortalecendo os nossos irmãos na fé? Gente, isso muitas vezes envolve renúncia daquilo que entendemos ser um direito, um direito à nossa liberdade. Como Paulo bem colocou, tudo me é lícito, mas nem tudo me é conveniente, me é edificante. Quando estamos ensinando a crianças como é que procedemos, aquilo que normalmente faríamos, não deixamos de fazer para bem ensinar e exemplificar a essas crianças. Entendam que aqueles que não estão jamais experimentados na fé, mais firmes no discernimento, mais em comunhão com Jesus, com o Espírito Santo, os neófitos na fé, aqueles irmãos que ainda não conhecem a Jesus, eles têm no nosso proceder o maior exemplo. Aquilo que lhes firma, que lhes bem direciona ou que lhes faz tropeçar e cair. E Paulo nos ensina que responderemos pelos nossos atos e omissões, pelo bem que não fazemos e pelo mal que praticamos. Precisamos ter responsabilidade para não sermos pedra de tropeço para os nossos irmãos. Isso em tudo, em tudo. Então, sempre que formos agir em alguma coisa, pensem, será que Jesus agiria desse modo? O que a minha ação está refletindo para aquele que não me conhece, para aquele que não conhece ao Cristo? Porque sim, Deus conhece os nossos corações. Não é que eu preciso me justificar ao mundo, mas se através dos meus atos eu estou induzindo os meus irmãos ao erro, eu me torno pedra de tropeço para eles. E eu vou responder por isso sim, porque triste ai daquele
que se tornar pedra de tropeço para os pequeninos de Jesus. O Senhor fala isso na sua palavra e precisamos fazer muita atenção. Recentemente tivemos aí uma grande polêmica envolvendo a Aline Barros, quando ela esteve no Altas Horas, e aí o pessoal estava falando que ela fechou a cara, né? Ficou lá quietinha, ela não comungou daquele momento ali de festa, né? De outras pregações. E aquela atitude dela me relembrou muito bem Jesus, quando sentava à mesa dos escarnecedores, mas sentava muito consciente, porque ele ia ali para pregar. E ela também foi ali para pregar e manteve a palavra e a postura dela condizente com a de um cristão. Eu até posso estar num ambiente, digamos, inadequado, um ambiente de escarnecedores, mas se eu estiver naquele ambiente, eu preciso estar absolutamente vigilante para que as minhas palavras, o meu proceder, reflitam a Cristo e não me façam comungar da iniquidade do mundo. Então, temos que ter muita atenção quanto a isso. E essa palavra de Paulo, inclusive, ele trabalha essa temática nos capítulos 8, 9 e 10, para ver o quanto é importante o proceder do cristão. Naquela época, ele tratou dessa temática no que se referia à carne e às ofertas feitas aos ídolos. Mas, como eu disse, nós podemos ofertar muitas coisas aos ídolos, não só a carne. E podemos comungar de muitas ofertas idólatras sem que façamos atenção. Então, pessoal, meus irmãos, meus amigos, queridos e amados em Cristo, vamos fazer atenção naquilo que estamos ofertando, como estamos procedendo, como estamos vivendo a palavra do Senhor. É isso que Ele quer hoje. Nós estamos nos últimos minutos, nós estamos com Jesus às portas, já é quase meia-noite. Precisamos nos santificar mais, buscar mais, orar mais, nos consagrar mais, ler, estudar, aprofundar na palavra e buscar mais almas. E isso se faz também com o nosso proceder e com o cuidado que precisamos ter acerca daquilo que consideramos a nossa liberdade. Por quê? Seguir a Cristo envolve renúncia. O Senhor renunciou a tudo. O Senhor ofertou a sua própria vida. Ele foi sacrificado naquele madeiro para que tivéssemos vida, vida espiritual em abundância. Vamos ser cristãos verdadeiramente. Eu não estou falando de religiosidade, não estou falando de religião, estou falando de Cristo Jesus. Vamos buscá-lo enquanto se lhe pode achar. E nas Escrituras Sagradas, a Bíblia, que ela é verdadeira, ali, com o discernimento dado pelo Espírito Santo, encontraremos a forma segura de caminhar nesse mundo e de vivermos em comunhão com Cristo, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Obrigada, meus irmãos, para todos que assistiram esse momento de devocional, esse momento de estudo da palavra. Eu espero ter sido instrumento para ajudar alguns de vocês. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos guie, que Ele nos toque e nos direcione nessa caminhada, porque tá no finalzinho, tá pertinho, estamos chegando lá. Vamos nos manter firmes na fé, para que não nos roubem a nossa coroa. Louvado seja o Senhor. Obrigada, meus irmãos. Fiquem com Deus. Como desligar?